reações químicas, né? Como elas acontecem. Bom, pessoal, mas está na unidade 2 e a gente vai tentar aqui nesse quadro explicar essas 3 leis aí que compõem, que regem aí uma reação química, uma equação química. Então, pessoal, a lei de conservação de massa, a lei de Lavoisier, é aquela famosa lei que se fala na química, né? Lavoisier foi muito importante e ele é considerado o pai da química moderna, onde ele, através de experimentos em um sistema fechado, tá, pessoal? Quando pede um exercício, é um sistema fechado, onde não pode escapar nenhum elemento químico, né? Nenhum reagente, nenhum produto. Então, um sistema fechado, porque às vezes tem reações que a gente pode liberar gases, que a gente chama de uma reação exotérmica, que a gente vai ver no ano que vem, pelo menos no segundo ano. Bom, então, o que é a lei da conservação das massas, né? Na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, pessoal, em um sistema fechado, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho 2 reagentes desse lado, lembrando, os reagentes ficam sempre do lado esquerdo aqui, né? Da seta, e os produtos ficam aí do lado direito. Então, eu tenho 2 reagentes A e B, que ele vai formar 2 produtos C e D. E aí a gente viu lá atrás os tipos de reações também, né? A gente tem a reação de adição, onde eu tenho 2 reagentes que formam um produto. A gente tem a reação de decomposição, onde um reagente só forma 2 produtos. A gente tem a reação de simples troca. A gente tem reação de dupla troca, onde todos eles trocam aí, né? De elementos, de pares. Então a gente já viu isso aí no bimestre passado, então por isso que eu falei que vai ficar bem mais fácil você essa unidade 2. Bom, então aqui a gente tem um M, né? Eu coloquei um Mzinho, então eu tenho massa de A mais massa de B igual a massa de C mais massa de D. Então fica bem fácil, pessoal. Então a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos. Se eu tenho 20 gramas de reagente, eu vou ter obrigatoriamente 20 gramas de produto num sistema fechado. Então, aqui MA mais MB me dá MC mais MD. Aqui 2 exemplos, H2 mais O2, ele me dá uma molécula de água. Então, eu tenho uma molécula de HH, 2H, uma molécula de O2, 2 oxigênios, me dá uma molécula de água. Lembrando, né, pessoal, quando a gente trabalha lei de conservação das massas, lei de Proust, que é de proporção constante, lei das proporções múltiplas, que é de Dalton, medida dos elementos, mol, né, volume, número de Avogadro, tudo isso, pessoal, as equações têm que estar balanceadas para atender essa lei de de Lavoisier. Então, aqui eu tenho H2 e aqui tenho O2. Então, desse lado dos reagentes, pessoal, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Desse lado daqui, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, ela não está balanceada, pessoal. Então, a gente precisa balancear. Como, pessoal? Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, ok. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui só tenho 1. Só que aqui é uma molécula. Então, o que eu tenho que fazer? Equilibrar ela. Vou colocar um 2 aqui e vou multiplicar. 2 vezes 2, eu tenho agora 4 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênios. Eu igualei os oxigênios. Os hidrogênios agora ficou maior. 4 aqui e 2 aqui. Como que eu faço para igualar aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Aqui 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2, 2 vezes 1, 2. Agora sim, minha equação está balanceado, ok? Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Lembrando, pessoal, a quantidade de átomos não muda também. Eu vou ter moléculas novas, mas os átomos eu vou ter, ó, a mesma quantidade de átomos que eu vou ter desse lado, eu vou ter em produtos, ok? Bom, aqui um exemplo bem prático, né, turma? Eu tenho, ó, 4 gramas de H2, de 2H2, e coloquei 32 gramas de oxigênio. No total, a gente vai ter dos reagentes 36 gramas. Essa mesma massa será dos produtos aqui, pessoal. 36 gramas. Ok? Então, essa é uma quantidade que eu coloquei. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 hidrogênios.
tem a massa 4, mas aqui a gente está falando de quantidade. Se eu colocar gramas ali para misturar, não a massa atômica, tá? Número de massa. Porque se a gente pegar o número de massa do 2H2O, tem 4 hidrogênios. 4 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, eu tenho 4. O oxigênio, 2 oxigênio, a massa do oxigênio é 16, vezes 2 dá 32. 32 mais 4 vai dar 36 gramas. É a quantidade igual que está aqui embaixo, em gramas, tá? Então é a massa, número de massa, beleza? Bom, então eu tenho uma igualdade aqui, ó, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Isso aí é a lei da conservação de massas, como a gente já viu nos bimestres passados aí, pessoal, a gente falou bastante sobre isso. Lei de Prost, turma. Lei de Prost a gente não comentou muito, né? Mas o que é a lei de Prost? Lei das proporções constantes. Então ele fala o quê? Que quando a gente tem uma reação igual a outra aqui, ó. Então aqui também eu vou ter, ó, tem que equilibrar ela, 2H2O, para ficar com a mesma quantidade de átomos desse lado, com a mesma quantidade do outro lado. A gente tem o quê? 4 e 32 e eu vou ter 36, ok? Se a gente dobrar essa massa dos reagentes, vai ter uma constante e todos eles vão dobrar na mesma proporção. Vamos ver? Olha só, se eu tenho 4 gramas aqui e agora eu coloco 8 gramas, eu aumentei nesse primeiro aqui, ó, nessa primeira, aumento aqui no segundo. Primeiro eu coloquei 4 com 32, que dá 36. Na segunda eu coloquei 8 com 64, ó, 8 de hidrogênio, 64 de oxigênio, que me dá 72, ok? A soma 64 mais 8 vai dar 72, ok? Então, pessoal, vejam bem nessa continha simples que eu fiz, ó. Se eu pegar 8 e dividir por 4, ele vai dar um número de meio. Então, ele aumentou meio aqui, de uma reação para essa reação 1 para a reação 2. Se eu pegar 64 dividido por 32, vai dar meio. E se eu pegar 72 dividido por 36, vai aumentar meio também. Então, esse número, pessoal, é uma constante. Então, se ele for dobrar de novo, ele vai aumentar meio aqui também, ok? Então, eu vou aumentar de meio em meio. Então, se eu pegar o terceiro experimento e dividir ou pelo segundo ou pelo primeiro, ele tem que dar meio também. Então, isso aí foi um estudo do Prost, né? Lei das proporções constantes, ok? Então, isso aqui, pessoal, e aqui eu coloquei a massa de A dividido por a massa do A primeiro pelo Azinho, né? Então, essas duas, depois de B, essas duas, de C e de D. Então, todas elas têm que ser na mesma proporção. Ou seja, isso aqui dobrou, ó, 4 com mais 4, 8. Aqui, se for para 16, aqui vai dobrar também. E aqui vai dobrar também. Se dividirmos, ele vai dar meio, ok? Bom, essa lei das proporções múltiplas, turma, de John Dalton, foi o primeiro cientista aí que criou o primeiro modelo atômico, lá no começo do século, né, 19. Então, Dalton pegou, ele era um meteorologista, químico, físico, né, na Inglaterra, e ele estudava aí principalmente a questão dos gases, né, de como que ele queria entender como que era a composição dos gases, tanto ali na cidade como nas montanhas. E aí, turma, ele fez a lei das proporções múltiplas quando ele lançou seu modelo atômico, baseado muito nesse cara aqui, Lavoisier. Então, o que Dalton fez, pessoal? Ele falou bem assim, quando eu tenho dois reagentes, A mais B igual a C mais D, que eles formam, pessoal, substâncias compostas, um dos reagentes pode ter um número fixo e o outro reagente pode ter números diferentes, seja em proporções diferentes, que sejam números inteiros e pequenos. O que é isso? Aqui eu coloquei 4 exemplos. Então, aqui eu coloquei o N de nitrogênio
mais oxigênio, eu vou dar óxidos de nitrogênio. O que é óxido de nitrogênio? É vários óxidos aqui, ó, de nitrogênio. Tenho esse, diferentes. Então, o que ele falou? Quando eu tenho, ó, aqui para o nitrogênio, eu coloquei 14 gramas para as quatro reações. E aqui no oxigênio, eu vou variar ele. Então, aqui, o que eu fiz? 8 mais 8 dá 16. 16 mais 8 dá 24. 24 mais 8 dá 32. Então, o resultado aqui, ó, do produto vai ser a soma das massas dos reagentes. 14 mais 8, 22. 14 mais 16 vai dar 30. 14 mais 24 vai dar 38. 14 mais 32 vai dar 46. Eu atendi a lei de Lavoisier e formei substâncias compostas diferentes. Aqui eu tenho um óxido de dinitrogênio, nesse primeiro experimento. No segundo eu tenho um monóxido de nitrogênio, ou um óxido, né? A gente fala monóxido, que tem um. Aqui também pode ser um monóxido de dinitrogênio. Aqui, pessoal, eu formei N2O3, um trióxido de dinitrogênio. E aqui eu formei o quê? Um dióxido de nitrogênio. Então, a gente formou 4 substâncias diferentes, onde o nitrogênio não variou a massa e o oxigênio variou o quê? Em números pequenos e inteiros. Então, ele variou o quê? De 8 em 8. Somei mais 8 deu 16, 16 mais 8 deu 24, 24 mais 8 deu 32. Então, essas 3 leis, essa aqui não é muito falada, nem tem no livro, mas é bom a gente saber que existe essa lei, alguns livros colocam, outros não. Essa lei aqui das proporções múltiplas, que é de John Dalton, onde só um varia, pessoal, ó. Só um varia aqui no caso, que é um reagente só. Do Prost, o que? Varia os dois.